Graça e paz do Senhor Jesus a todos os meus irmãos. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre a sua saúde, sobre o seu trabalho, sobre todas as áreas da sua vida. É o desejo do nosso coração. Voltando aqui para continuar a leitura da Palavra de Deus, hoje lendo Levítico capítulo 10. Antes de fazer a leitura, peço aos meus irmãos aquele pedido básico, aquela força. É grátis, não vai lhe custar muito sacrifício, aliás, não vai lhe custar nenhum sacrifício, nenhum valor. Dê um like nesse vídeo que você ajuda o vídeo a ganhar repercussão na plataforma e a alcançar, ser distribuído para mais pessoas. Cada like, cada comentário, cada compartilhamento é uma maneira de divulgar a palavra de Deus e ampliar o alcance. Por isso a gente fala isso. Tá certo? Vamos à leitura bíblica de hoje. Continuando a leitura de Levítico, hoje capítulo 10, que mostra um episódio triste, mas pedagógico. Triste, mas pedagógico. Diz assim a palavra de Deus: Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Moisés então disse a Arão: foi isto que o Senhor disse: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. À vista de todo o povo, glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. Então Moisés chamou Misael e Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e lhes disse: venham cá, tirem os seus primos da frente do santuário e levem-nos para fora do acampamento. Eles foram e os puxaram pelas túnicas para fora do acampamento, conforme Moisés tinha ordenado. Então Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar: não andem descabelados, nem rasguem as roupas em sinal de luto, senão vocês morrerão e a ira do Senhor cairá sobre toda a comunidade. Mas os seus parentes e toda a nação de Israel poderão chorar por aqueles que o Senhor destruiu pelo fogo. Não saiam da entrada da tenda do encontro, senão vocês morrerão, porquanto o óleo da unção do Senhor está sobre vocês. E eles fizeram conforme Moisés tinha ordenado. Depois o Senhor disse a Arão: você e seus filhos não devem beber vinho nem outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, e ensinar aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Então Moisés disse a Arão e aos seus filhos que ficaram vivos, Eleazar e Itamar: peguem a oferta de cereal que sobrou das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, e tratem de comê-la sem fermento junto ao altar, pois é santíssima. Comam-na em lugar sagrado, porquanto é a porção que lhes cabe por decreto, a você e a seus filhos, das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, pois assim me foi ordenado. O peito ritualmente movido e a coxa ofertada, você, seus filhos e suas filhas poderão comer num lugar cerimonialmente puro. Essa porção foi dada a você e a seus filhos como parte das ofertas de comunhão dos israelitas. A coxa ofertada e o peito ritualmente movido devem ser trazidos com as porções de gordura das ofertas preparadas no fogo, para serem movidos perante o Senhor como gesto ritual de apresentação.
Essa será a porção por decreto perpétuo para você e seus descendentes, conforme o Senhor tinha ordenado. Quando Moisés procurou por toda parte o bode da oferta pelo pecado, e soube que já fora queimado, irou-se contra Eleazar e Itamar, os filhos de Arão, que ficaram vivos, e perguntou: por que vocês não comeram a carne da oferta pelo pecado no lugar santo? É santíssima. Foi dada para retirar a culpa da comunidade e fazer propiciação por ela perante o Senhor. Como o sangue do animal não foi levado para dentro do lugar santo, vocês deviam tê-lo comido ali, conforme ordenei. Arão respondeu a Moisés: hoje eles ofereceram o seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor, mas e essas coisas que aconteceram comigo? Será que teria agradado ao Senhor se eu tivesse comido a oferta pelo pecado hoje? Essa explicação foi satisfatória para Moisés. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Um dos temas, eu diria que o tema central do livro de Levi é santidade. Nós vamos chegar no versículo mais importante de Levítico, que é: sede santos, porque eu sou santo. Nós já lemos desde o primeiro capítulo sobre as regras de como deveriam ser oferecidos os sacrifícios pelos pecados, os holocaustos, os sacrifícios de comunhão, né? Os vários tipos de sacrifício. Vamos ver mais na continuidade. E uma coisa que fica evidente nesta leitura é que os animais sacrificados deveriam ser perfeitos, não deveriam ser doentes, aleijados, cegos, sarnentos, né? Isso representava a santidade do sacrifício. O sacerdote, antes de exercer seu ministério, teve que oferecer sacrifício por si mesmo, pelos seus próprios pecados. Isso mostrando que para exercer o ministério precisava ser santo, estar santo, para representar o povo diante de Deus. Os sacerdotes também ofereciam sacrifícios pelo povo, para que o povo de Deus fosse santificado por meio do sacrifício que representava o sacrifício de Cristo, como nós já falamos nos capítulos anteriores. Então, o tema principal do livro de Levítico é santidade. Deus é santo. O povo de Deus é santo. O culto a Deus é santo. Quem se aproxima de Deus precisa andar em santidade. E aí esse capítulo ressalta isso de uma forma, vamos dizer assim, dramática. Vamos reler para destacar algumas coisas? Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso e trouxeram fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Mas na frente a gente vai ver um possível motivo que não fica muito claro, mas a Bíblia dá a entender que pode ter sido esse motivo que levou os dois a oferecer esse incenso perante o Senhor, com esse fogo que, segundo a instrução, o fogo do incenso teria que ser tirado do altar. E eles então pegaram outro fogo lá, que não era do altar, e queimaram o incenso no momento inoportuno, sem a orientação nem de Moisés e nem do seu pai Arão, que era o sumo sacerdote. Olha o verso 2. Então saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Nós podemos chamar esse fogo de o fogo da santidade de Deus. O que distingue o Deus da Bíblia de todos os deuses, de todas as outras religiões, é uma das principais distinções, é a sua santidade.
O Deus da Bíblia é santo. Nenhum outro Deus havia essa ênfase em santidade. E pelo fato de que o Deus da Bíblia é santo, quem se aproxima dele precisa ser santo também. E a santificação se dá por meio do sacrifício de alguém santo. No caso aqui eram animais que eram oferecidos, animais perfeitos, que representavam a santidade, que eram oferecidos no lugar da pessoa pecadora. E estes animais representavam Cristo, que é o Santo Filho de Deus, que foi oferecido em sacrifício na cruz em nosso lugar. Versículo 3. Moisés então disse a Arão: foi isto que o Senhor disse: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei, à vista de todo o povo, glorificado serei. Se eu destaco o versículo 3 como o versículo mais importante deste capítulo. O ensino bíblico é muito claro. Para se aproximar do Deus Santo, nós precisamos ser santificados. O autor de Hebreus diz: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E ele também diz que o nosso Deus é um fogo consumidor. É o fogo consumidor da sua santidade. E aí nós, cristãos, entendemos que a nossa aproximação de Deus se dá por meio de Jesus Cristo, que foi oferecido na cruz em nosso lugar. E aqui, os dois filhos de Arão, por uma atitude precipitada, destabanada, como se diz, morreram perante o Senhor. Isso foi uma maneira de Deus ensinar o seu povo de uma maneira muito prática, que para se aproximar dele, o ser humano precisa ser santificado, ser submisso, ser obediente. Não somos nós quem decidimos como e o que vamos oferecer ao Senhor. É Deus quem decide o que e como oferecemos qualquer coisa, inclusive a nós mesmos, ao Senhor. Muita gente está criando os seus deuses segundo a sua imaginação. O Deus da Bíblia nós não o criamos, ele está aqui. Nós só precisamos conhecê-lo pelas Escrituras, por meio de Jesus Cristo, por meio do nosso relacionamento pessoal com ele, por meio da fé. E aí, para conhecê-lo, nós precisamos crescer. O conhecimento, quando um ser humano se aproxima do Deus verdadeiro, algumas coisas vão acontecer. Primeira coisa, ele vai ter consciência da santidade de Deus. Segundo, ele vai ter consciência do seu próprio pecado. Terceiro, ele vai entender que ele precisa de um mediador entre ele e Deus, porque ele não pode se aproximar de Deus por causa dos seus pecados. E aí o recurso que nos resta é Cristo, que aqui era representado pelos animais sacrificados. Só Cristo pode nos aproximar de Deus. Foi ele mesmo que disse: eu sou o caminho, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E o ensino principal desse capítulo 10 de Levítico está no versículo 3. Então, Moisés então disse a Arão: foi isto que o Senhor disse. O que Deus disse? Aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. À vista de todo o povo, glorificado serei. Você quer se aproximar de Deus, você precisa ser santificado pelo sangue de Jesus derramado na cruz em seu lugar. Não há outro meio de se aproximar de Deus. Não dá para se aproximar de Deus do jeito que você quer, do jeito que você decide, do jeito que você acha que é melhor. É nos termos de Deus. Ele é quem determina como deve ser. O final do versículo 3 diz: Arão, porém, ficou em silêncio,
Arão entendeu a gravidade daquela situação e mesmo sendo pai dos dois mortos, ele silenciou diante de Deus. Então Moisés chamou Misael e Elzafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e lhes disse: venham cá, tirem os seus primos da frente do santuário e levem-nos para fora do acampamento. Eles foram e os puxaram pelas túnicas para fora do acampamento, conforme Moisés tinha ordenado. Versículo 6. Então Moisés disse a Arão e a seus filhos Eleazar e Itamar. Morreram o Nadab e o Abiú, ficaram o Eleazar e o Itamar. Não andem descabelados, nem rasguem as roupas em sinal de luto. Não pentear o cabelo quando a pessoa estava em luto, e rasgar as roupas durante o luto era algo comum entre os israelitas, e Moisés está dizendo para Arão e para os filhos que ficaram vivos: não façam isso. Era como se eles tivessem, como o sumo sacerdote que era Arão e como sacerdotes que eram seus filhos, eles estivessem, se eles rasgassem as vestes e bagunçassem os cabelos em sinal de luto, era como se eles estivessem apoiando o erro, pecado do seu filho e irmão que haviam acabado de morrer. E ele continua dizendo: não andem descabelados, nem rasguem as roupas em sinal de luto, senão vocês morrerão e a ira do Senhor cairá sobre toda a comunidade. Mas os seus parentes e toda a nação de Israel poderão chorar por aqueles que o Senhor destruiu pelo fogo. Então o povão em geral podia chorar, fazer o cortejo fúnebre, sepultar os mortos, mas o sumo sacerdote não poderia fazer isso, juntamente com os sacerdotes seus filhos, os que ficaram vivos. Versículo 7. Não saiam da entrada da tenda do encontro, senão vocês morrerão, porque o óleo da unção do Senhor está sobre vocês. E eles fizeram conforme Moisés tinha ordenado, eles foram submissos. Para andar com Deus é preciso haver obediência e submissão. Verso 8. Depois o Senhor disse a Arão: você e seus filhos não devem beber vinho nem outra bebida fermentada antes de entrar na tenda do encontro, senão vocês morrerão. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Alguns estudiosos, por causa desse versículo, acham que Nadab e Abiú morreram, fizeram aquela coisa estabanada, provavelmente porque estavam bêbados. E não se deve se deixar levar pelo vinho e fazer as coisas de Deus desta forma. E foram severamente castigados por causa desse versículo aqui. Então os estudiosos entendem que provavelmente eles fizeram aquilo porque estavam bêbados. E Arão e seus filhos, a eles é ordenado que não ingiram bebida alcoólica. Versículo 10. Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro, e ensinar aos israelitas todos os decretos que o Senhor lhes deu por meio de Moisés. Então eles eram os líderes espirituais daquele povo, e aí Moisés, aqui no contexto da morte daqueles dois, está ordenando que eles não tomem bebida alcoólica, não tomem vinho. Por isso, alguns deduzem que os dois fizeram aquela coisa daquele jeito porque estavam bêbados. E aí o apóstolo Paulo diz lá no Novo Testamento: não vos embriagueis com vinho em que há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. A embriaguez de um cristão é embriagado do Espírito Santo de Deus e não de bebida alcoólica. Versículo 12. Então Moisés disse a Arão e aos seus filhos que ficaram vivos, Eleazar e Itamar: peguem a oferta de cereal que sobrou das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, e tratem de comê-la sem fermento junto ao altar, pois é santíssima. Comam-na em lugar sagrado, porquanto é a porção que lhes cabe por decreto a você e a seus filhos das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo, pois assim me foi ordenado. O peito ritualmente movido e a coxa ofertada você
seus filhos e suas filhas poderão comer num lugar cerimonialmente puro. Essa porção foi dada a você e a seus filhos como parte das ofertas de comunhão dos israelitas. A coxa da ofertada e o peito ritualmente movido devem ser trazidos com as porções de gordura das ofertas preparadas no fogo para serem movidos perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. Essa será a porção por decreto perpétuo para você e seus descendentes, conforme o Senhor tinha ordenado. Moisés, aliás, Arão e a tribo dos levitas em geral, eles não tiveram na terra prometida, que ainda estavam no deserto, lá no pé do Monte Sinai, mas eles não receberam herança terrena. Eles não tinham terras como os demais israelitas tinham. Apesar deles terem algum rebanho e eles terem cidades para morar. Mas eles não tinham propriedade como os demais. Por quê? Porque eles eram dedicados ao Senhor para o trabalho do Senhor. Então, como eles se mantinham? Pelas ofertas que os israelitas ofertavam e que Deus designava para eles. É isso que está dito do versículo 12 ao versículo 15. E não é à toa pelo que vem em seguida. Tá certo? Mas entenda que o povo, os líderes espirituais do povo viviam lá no Velho Testamento se mantinham a partir das ofertas dos filhos de Israel. Isso é, vamos dizer assim, uma espécie de uma regra geral, mas não é única e sem exceção, ela tem exceções. O apóstolo Paulo, no exercício do seu ministério, é uma coisa um pouco diferente, mas tem um certo paralelo, ele teve muitos momentos que recebeu auxílio das igrejas e irmãos que ele pastoreou, que ele fundou, as igrejas que ele fundou, mas houve momentos em que ele trabalhou para se autossustentar. Então tem essas exceções, não tem problema nenhum um pastor, missionário, evangelista fazer um trabalho parcial, tendo um trabalho, vamos dizer assim, secular para sustentar-se a si mesmo e a sua família. Aqui não era o caso. Os sacerdotes levitas deveriam ser sustentados pelas ofertas e contribuições das demais pessoas das outras tribos. Versículo 16. Quando Moisés procurou por toda parte o bode da oferta pelo pecado e soube que já fora queimado, irou-se contra Eleazar e Itamar, os filhos de Arão, que ficaram vivos, e perguntou: por que vocês não comeram a carne da oferta pelo pecado no lugar santo? É santíssima, foi dada para retirar a culpa da comunidade e fazer propiciação por ela perante o Senhor. Como o sangue do animal não foi levado para dentro do lugar santo, vocês deviam tê-lo comido ali, conforme ordenei. E aí vem a explicação, verso 19. Arão respondeu a Moisés: hoje eles ofereceram o seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor, mas e essas coisas que aconteceram comigo? A morte dos filhos dele. Então Arão está justificando que eles não deviam realmente ter comido como foi ordenado por causa da morte dos filhos, naquelas circunstâncias. E ele termina dizendo: será que teria agradado ao Senhor se eu tivesse comido a oferta pelo pecado hoje? Essa explicação foi satisfatória para Moisés. Então Arão restringiu-se de comer a parte que ele tocava, ele com seus filhos, do sacrifício pelo pecado, por causa da morte dos seus filhos, e na sua explicação, Moisés entendeu que eles tinham agido corretamente. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar? Nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, muito obrigado por mais um dia que o Senhor acrescentou à nossa existência. Muito obrigado pelo nosso lar, pela nossa família, pelo acordar com saúde, pelo conforto da nossa cama, pelo trabalho com que cada um ganha o sustento da família. Obrigado, meu Deus, por todas as incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Obrigado por esse dia, a oportunidade de novas realizações, de novos aprendizados, novas experiências. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida de cada um dos meus irmãos nesse novo dia. Para que sejamos bênção do Senhor por onde nós passarmos, nas vidas de quem quer que cruze o nosso caminho no dia de hoje.
que vivamos para manifestar a sua glória, a sua graça, o seu amor, o seu perdão, a sua bondade, meu Pai. Dirige-nos, inspira-nos, ensina-nos, Senhor, cada vez mais. Que a bênção do Senhor esteja sobre o lado dos meus irmãos, fortalecendo o amor entre os casais, a compreensão entre irmãos, o diálogo, a sabedoria, a disciplina entre pais e filhos, que cada lar seja um verdadeiro templo de adoração ao Senhor, onde se adore ao Senhor em espírito e em verdade. Que a graça do Senhor alcance aqueles meus irmãos que estão desanimados, que estão perdendo a fé, que o Senhor renove a esperança, a alegria, atraia o seu olhar da fé para a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Restaure, meu Pai, cada um. Cura do espírito, da alma e do corpo. Se alguém está doente em casa, está doente no hospital, na UTI ou até desenganado pelo médico, faça milagre a favor do seu povo. Toca com o seu toque curador, se o Senhor vai usar os médicos, os medicamentos, as cirurgias, as internações para restaurar a saúde, seja feita a sua vontade. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre o trabalho de cada um dos meus irmãos, fazendo prosperar. Abre portas de emprego para quem está desempregado. Dê sabedoria a cada um para administrar os recursos que o Senhor lhes tem confiado. Se alguém está endividado, dê sabedoria, meu Pai. Dê soluções financeiras. Abra a porta de emprego para quem está desempregado. Ó Deus maravilhoso, e que o Senhor nos cerque com a sua proteção. Nos livre de gente má, nos livre de acidentes, nos livre de doenças, nos livre de todo ataque do inimigo, meu Pai. Que vivamos esse dia para a honra, glória e louvor do seu santo nome. Tudo isso nós pedimos. Graças ao nosso Senhor Jesus Cristo e ao seu sacrifício na cruz em nosso lugar e o perdão dos nossos pecados e a nossa reconciliação com o Pai. Ó Deus maravilhoso. O privilégio de fazer parte do seu povo, livre acesso à sua presença, em oração pelo novo e vivo caminho, pelo sacrifício de Cristo na cruz em nosso lugar. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã estaremos de volta para continuar a leitura da Bíblia. Não saia sem deixar um like nesse vídeo, compartilhe aí nos seus grupos de WhatsApp, grupos familiares, de amigos e de irmãos da igreja e outras redes sociais, compartilhe, divulgue. Deixe seu comentário nesse vídeo, se alguma coisa lhe chamou a atenção, se você concorda com a nossa explicação, se você discorda, fique à vontade, ok? Para comentar e a gente vai aprendendo juntos, uns com os outros, ok? E se alguém é novato por aqui e não está inscrito, se inscreva. Se gosta desse conteúdo e deseja continuar acompanhando a leitura da Palavra de Deus. Grande abraço a todos os meus irmãos.